misericórdia é quando a gente não dá ao outro a punição que ele merece. Então o que o texto diz é que Deus é rico em misericórdia. Ele tem muita misericórdia. E aí continua o texto dizendo que pelo grande amor que Ele nos tem, que Ele tem conosco, o amor dele com a gente é grande. Ele nos deu vida com Cristo, quando a gente estava morto em nossos pecados. Então vejam bem, nós estávamos mortos em nossos pecados. Versículo 1. E a gente merecia a ira de Deus por causa disso. Mas por causa do grande amor de Deus para conosco, Ele teve misericórdia de nós. Não deu a nós a punição que nós merecíamos. Pelo contrário, Ele nos deu vida, ainda que estivéssemos mortos em pecado. Nós merecíamos a morte, mas Deus nos deu vida, porque Ele nos ama. Entenderam o quão grande é o amor de Deus por nós? Vamos voltar àquele exemplo que eu dei antes dos meus 2 filhos. Aquele primeiro filho eu dei um presente porque ele era um bom filho. Eu dei um quarto bonito para ele na minha casa. Ele pode sentar na mesa junto comigo para almoçar e para jantar e comer junto comigo. E isso porque ele era um filho obediente, um bom filho. E aí, se você suponha que você encontrasse ele na rua hoje, e aí você falasse com ele: puxa, você tem um quarto bonito. Por que você tem um quarto bonito assim? O que esse meu filho vai dizer? Eu tenho esse quarto porque eu sou bom. Entenderam bem? É isso que ele vai responder? Agora vamos lembrar do outro filho. Aquele outro meu filho que não amava o pai dele. Ele era desobediente e só fazia o que desagradava o pai dele. Ele tinha prazer em desagradar o pai. Ele merecia ser expulso de casa. Ele não me ama, mas eu amo ele. Então, mesmo que ele mereça ser jogado para fora de casa, eu vou até ele e trago ele para casa. Eu perdoo ele. Eu tenho misericórdia dele. E dou um quarto bonito para ele morar comigo para sempre. E ele senta à mesa comigo para almoçar comigo todo dia. Imagina se você encontrar com esse rapaz hoje aqui na rua. Se você perguntar para ele: por que você tem essa casa, esse quarto tão bonito? Qual vai ser a resposta dele? A resposta dele vai ser: meu pai me ama. Meu pai é bom. Eu não mereço, mas o meu pai me deu. Essa é a mensagem que Paulo quer passar. Esse meu filho bom não existe. Não tem nenhum filho bom no mundo. Nenhum. O texto de Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O filho bom não existe. Todos nós somos como o exemplo do filho mau que eu dei aqui, que não merecem, mas Deus amou e deu Jesus para morrer em lugar deles. Paulo está dizendo que Deus é rico em misericórdia. Ele não deu a punição que a gente merecia, mas por causa do seu grande amor para conosco, Ele nos deu vida em Jesus Cristo, mesmo estando nós mortos em ofensas e pecados. Deu para entender isso? Esse sou eu e vocês. Quando alguém perguntar por que você tem a vida eterna, nenhum de nós vai poder dizer porque eu sou bom. Nenhum de nós. A gente vai poder dizer porque meu Deus é bom e Ele me amou. Ele me deu vida para morar sempre, para sempre com Ele no céu. E me assentar à mesa junto com meu Pai, meu Deus, que meu Deus me ama. Essa é a mensagem desse texto. O finalzinho do texto, a partir do versículo 5,
Diz que Deus ressuscitou a gente com Cristo. Veja que ele diz aí que ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Por isso que eu estou falando aqui de jantar, de almoçar com Deus. É disso que ele está falando, para sempre com Deus. Então a nossa salvação, a nossa nova vida em Cristo é para mostrar a bondade e o amor de Deus. Leia o versículo 8 até o 10. Então vejam bem, vocês são salvos pela graça de Deus. Lembram do significado da palavra misericórdia? Misericórdia é quando você não dá ao outro a punição que ele merece. Vou repetir. Misericórdia é quando você não dá ao outro a punição que ele merece. Então, o que é graça? A palavra graça significa que é quando você dá ao outro a bênção que ele não merece. Dá ao outro o presente que ele não merece. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos salvos pela graça de Deus. Ou seja, Deus nos dá a vida que a gente não merece. Deus nos dá a salvação que a gente não merece. Deus nos dá o perdão que a gente não merece. E Ele faz isso porque Ele é bom e nos ama. Entenderam bem? Olha que o texto diz, Ele não nos salva por uma obra que a gente faça, para que a gente não se glorie, para que a gente não bata no peito e diga, eu sou bom. E então Ele explica que nós agora, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova vida para viver em Cristo Jesus. Nessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, nós não andamos mais de acordo com os pecados do mundo. Deus nos deu um novo coração para vivermos agradando a Ele e não ao mundo. Deus transforma a nossa vida por meio de Jesus Cristo, para que a gente não tenha mais prazer no pecado, que a gente tenha prazer em ser obediente a Deus e fazer a sua vontade. Viram o quão maravilhoso é o nosso Deus? Vocês entendem o quanto Deus nos ama? Porque nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida e nos fez estarmos assentados com Ele na mesa nos céus para sempre. Nós éramos desobedientes, que não amávamos a Deus. Mas ao invés de Ele nos expulsar da sua presença, Ele nos trouxe para a sua casa. Ele nos adotou como filhos para vivermos na casa dele para sempre. Embora nós merecêssemos a ira de Deus, Ele derrama o seu amor sobre nós. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus de vocês. Como nós podemos não amar esse Deus? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e fazer a sua vontade, porque nós fomos criados para isso. Vivam para Deus todos os dias. Falem do amor de Deus para seus filhos e para seus parentes. Amem e vivam para Cristo.